Bom dia, primeiro ano! Então, meus amores, a primeira aula que a tia vai trazer nesta videoaula é as partes do corpo. Isso mesmo, as partes do corpo. E como que a gente escreve as partes do corpo. A primeira solicitação que a tia faz a você é: qual é o nome dessa imagem? Ó, essa primeira imagem aqui é mão, né? Mão. A gente já tem a primeira letrinha. Que letrinha é essa aqui? Essa letrinha aqui se chama M, tá bom? Agora tá faltando umas letrinhas aqui para formar a palavra. Aí, responsável que tá ajudando, passa para o seu pequeno o som da palavra mão. Quando a gente tem a palavra mão, não pode ser o M sozinho, senão é só M. Para ser mão, tem que ser M, A, O, e não podemos esquecer o acento de U em cima da letrinha A, para formar a palavra mão. Tá bom? Na seguinte imagem, você vai fazer a mesma solicitação. Qual é o nome desta imagem? Aí o seu pequeno já vai dizer assim, ó, ouvido. Não, não é ouvido. Essa imagem é a orelha. Já temos a letrinha O. Completaremos com RE. E aí temos LHA que faz lhá. Orelha. Tem um barulhinho lá fora, mas ó, presta atenção na tia aqui, tá bom? Na próxima imagem, você vai solicitar a mesma coisa. Meu pequeno, qual é o nome dessa imagem? Essa imagem é uma coisa que tem, ó, em cima da cabeça. Esse é um cabelo. Qual é a primeira letrinha de cabelo? É a letrinha C. C com A faz K. B com E faz bé. L com O faz lô. Cabelo. Se o pequeno ainda não consegue segurar no lápis, responsável pode ajudar, tá? Pode segurar na mãozinha dele, ajudar ele a fazer, não tem problema. Nesse momento, nossos pequenos estão no processo. Em breve, eles já serão capazes de fazer sozinhos. Se bem que eu sei que tem alguns aí que já sabem. Você vai seguir o mesmo procedimento em todas as imagens, responsável. Você vai solicitar a ele. Qual é o nome dessa imagem? Essa daqui, ó. Aí ele vai de imediato dizer. Quando ele disser a palavra correta, aí você explica para ele quais são as letrinhas que compõem o nome da imagem. Já tem uma pista. Cada imagem já tem uma letrinha aqui auxiliando para que ele forme a palavra. Na questão número 2, nós vamos ligar, tá bom? Vamos ligar as partes do corpo aos seus respectivos nomes. Vou dar uma dica, responsável, para que o seu filhinho ou seu irmão consiga fazer, ou seu netinho, que eu sei que você tá aí, vovó. Você solicita a ele qual é o nome da imagem. Ele vai produzir um som. Ele vai dizer olho. Aí você pergunta, o. Então, o nome desta palavra aqui, dessa imagem, começa com que letra? Com a letra O. Então, ele vai procurar aqui, ó, nas palavrinhas que já existem, qualquer uma dessas palavras que comecem com a letra O. E assim, ele vai associar a escrita à imagem. Devagarzinho, é um processo. Exemplo, essa cabeça aqui, ó. Você vai perguntar a ele assim, qual é o nome dessa imagem? Ele vai dizer moço, moça, menino, criança. Aí você corrige, não, isso aqui é uma cabeça. Peça que ele repita a palavra cabeça. Solicite a ele assim, cabeça começa com que letra? Aí ele vai dizer um montão. Se ele não acertar, você diz para ele, cabeça começa com
C. C. Ou pro lado de cá, né? Depende da escrita. C. E aí, vai pedir que ele procure aqui nessas palavras qualquer palavra que comece com a letra C. Se ele errar, mãezinha, você corrige ele e fala, não, meu amor, C com A, porque faz K. Assim ele vai encontrando sozinho ou com a ajuda do responsável os nomes das imagens e ele vai fazendo a conexão da escrita com a imagem, tá bom? Essa foi a nossa aula de ciências e agora, como a gente não vai ter aula na sexta e nem na quinta, porque a tia só está recolhendo o caderno segunda, quarta e sexta, a gente trouxe também uma aula de geografia, tá bom? E essa aula de geografia não tá difícil, não adianta você dizer, ai mamãe, eu não sei. Muito fácil e a tia Adriana vai explicar, tá bom? Essa atividade tá dizendo assim, na minha rua vejo muitas casas, árvores e etc. E na sua, o que você vê? No quadradinho abaixo existem 3 imagens. Escreva o nome delas e marque um X na imagem que corresponde ao que tem na sua rua. Aqui, pergunta para ele assim, baixinho, qual é o nome dessa imagem? Não ouvi. Qual é o nome dessa imagem? Casa. Aqui embaixo quase já está escrito isso. Tá faltando só uma letrinha. Aí, responsável, se ele não souber, você repete para ele, tá bom? Pode falar, porque ele tá aprendendo. Daqui a pouco ele sozinho vai conseguir. Mesma coisa aqui. O que é essa imagem? Aí o pequeno vai dizer carro, carros, vai dizer várias coisas. Mas aqui nós temos um veículo. Ajude seu pequeno a completar as letrinhas que faltam, porque a pista já está aqui. E o mesmo procedimento aqui. Tá bom? Isso daqui é um poste. Aí você pergunta, o que é isso? A criança vai logo dizer poste. Não. Aqui nós estamos falando da iluminação. Ele vai completar as letrinhas que faltam. E na questão seguinte, encontre no caça-palavras as palavras que estão em destaque. Então, destaque, responsável, é isso aqui que está no quadradinho, elas estão destacadas. Você vai solicitar que ele procure estas palavras aqui, mas antes dele procurar essas palavras aqui, tenta ler com ele. Se ele não sabe ler, lê para ele. Depois pede para ele fazer a leitura sozinho. E quando ele se familiarizar com as palavras, pede para ele procurar. Aqui tem palavras na horizontal e tem palavras na vertical. Tá bom? Essa foi a nossa aula de ciências, falando um pouquinho sobre as ruas, sobre o bairro, sobre as coisas que existem na nossa cidade. E para sexta-feira, a tia trouxe uma aula de história. Não sei você, mas eu amo essa matéria. A história é importante porque tudo que existe é fruto da história. Se nós soubermos a história que passou, a gente pode não repetir mais os erros que já aconteceram. Todos temos histórias. Nossas histórias são parecidas ou são diferentes. Tem a história do mundo, a história do nosso bairro, a história da nossa cidade, a história da gente. Eu amo muito a história e eu espero que um dia vocês também tenham um gosto pela história e todas as outras matérias que também são importantes. Tá bom? Nessa atividade aqui, a tia escreveu assim: sabemos que nem todas as famílias são iguais, não é verdade? O que determina a família são os laços de afeto que as pessoas sentem uma com a outra quando vivem na mesma casa. Porém, em uma coisa somos todos iguais. Todos amamos a nossa família. Então, pinte a família abaixo. Esta família, tá? É uma família comum, uma família nuclear, uma família que é comum no Brasil. E embaixo desenhe a sua família.
ok? Essa foi a nossa aula de história. Um grande abraço, uma boa Páscoa e tchau, tchau. Beijão da tia Adriana.